Esse é um porta-cartas chaveiro de MDF, uma peça super interessante. E eu vou ensinar você a fazer um mármore neste tipo de peça. Exatamente. Essa é a ideia. E para fazer o mármore, você vai precisar somente de volume cetim. 3 cores. Minha sugestão. Uma sugestão, porque você pode mudar volume cetim. Você sabe que eu adoro volume cetim, não é? Volume cetim é aquela massa, textura que vem no frasco com bico aplicador, que só a Dayara tem. 24 cores para você poder trabalhar. Essa é a ideia. Eu vou ensinar você a fazer um mármore com volume cetim. 3 cores. Super fácil. Então me acompanhe aqui. Eu quero mostrar para você como que você faz para conseguir um mármore com os volumes cetim. Olhando bem o desenho dessa peça, uns detalhes assim, mas eu vou incrementar ainda mais para deixar o meu mármore mais real. Estude a peça, procure uma peça que você possa realmente ter essa ilusão de que foi feita no mármore. Pensando em incrementar aqui, fazer mais detalhes, né? Eu achei este aplique de resina. Olha, ele tem um formato retangular, né? Então ele acompanha bem aqui o desenho da peça. E eu vou aplicar esta peça de resina aqui, ó, colando aqui bem no meio para valorizar ainda mais a minha peça. Para você poder colar um aplique de resina no MDF, o ideal é você usar uma colinha instantânea, dessa que seca na hora. Faz isso, só toma cuidado para não colar o dedo, não é? Porque essas colas realmente funcionam, hein? Então, olha aqui, vou centralizar rapidinho, porque ela seca muito rapidinho. Olha aí, já secou. Vamos ver se tá certinho, né? Pronto, olha aqui, já secou. Viu que rápido? Então, cole uma peça de resina, se for interessante. Bom, depois que você cola, direto já no volume cetim. Isso mesmo. Então, eu escolhi 3 cores de volume cetim. Se você quiser anotar a receita, presta atenção. Eu vou trabalhar com calcário. Calcário é um tonzinho de meio creme, assim. Esse você vai usar 2 frascos, geralmente de 2 a 3, dependendo do tamanho da sua peça. Calcário. Vou trabalhar também com o topázio e com o granizo. São 3 cores de volume cetim. E é importante para fazer esse trabalho, eu preciso de trinchas. Trinchas, aquele pincel de cerdas longas assim, olha. De preferência usada, não precisa de uma trincha nova, porque você vai trabalhar com massa, com volume cetim. Vai penetrar aqui no meio das cerdas, vai endurecer a minha trincha, então não precisa ser uma trincha nova. Quanto mais velha, mais usada, melhor. Bom, sempre antes de começar a usar o volume cetim, você agita antes, porque a massa, essa massa textura sedimenta dentro do frasco. Então, isso é importante. Depois, aplique direto na superfície. Olha aqui. Olha que tranquilo. Posso fazer em uma superfície assim bem grande, porque o volume cetim não tem secagem rápida. E depois usar a trincha batendo, fazendo penetrar em tudo, todos os cantinhos. Quando você faz isso, aplica o volume cetim com a trincha, você deixa a peça texturizada, ela fica áspera, ela vai ficar toda áspera, não é? Porque estou fazendo isso de propósito. Esse mármore, eu chamei ele de mármore bruto.
ele não é um mármore polido, mármore bruta, pedra em estado original, certo? Bom, estou inventando, não é? É isso mesmo, estou inventando e quero que você me acompanhe e possa fazer aí na sua casa. Mármore bruto, você já fez? Então, agora você vai poder fazer com volume cetim. Um trabalho fácil, rápido e gostoso de fazer. Qualquer um pode fazer, certo? Depois que você aplicar uma camada de volume cetim, calcário em tudo, ó, por dentro também, bem caprichado. Olha, seque ou deixe secar. Você vai ver que fica com um pouquinho de transparência. Ainda eu consigo ver a cor do MDF, certo? Existe uma sombra. Então, eu vou aplicar a segunda camada. Por isso que eu falei que você vai precisar de 2 frascos de volume cetim calcário. Você tem que dar o fundo sem aplicar nada na madeira, sem precisar lixar. É lógico, aqui não há necessidade de você passar nenhum selador. Você vai direto na madeira com o volume cetim. Ele é uma massa, não é? Mas é uma massa resinada. Protege a sua peça, resistente, não consegue tirar depois, certo? Olha aqui, eu consegui fazer com que o aplique ficasse integrado à peça, certo? Tudo cobertinho com volume cetim. Agora, eu vou dar a segunda camada naqueles lugares que eu acho que está um pouquinho transparente. Isso aí. Você aplica assim, porque em algumas regiões você pode aplicar mais, outras você aplica menos. Então, você dá uma reforçada onde você acha que é necessário. Bom, também eu posso valorizar ainda mais a minha peça. Posso inventar mais, posso decorar mais ela ainda, certo? Então, olha aqui. Vou fazer aqui uns detalhes, ainda usando o mesmo volume cetim, ó. Vou inventar aqui uns detalhes para enfeitar mais ainda. Então, você pode fazer umas bolinhas de volume cetim, usar um pincelzinho chanfrado assim, para puxar, fazendo com que vire uma gotinha. Olha, invente, não é? Invente. Depois que você decorar toda a sua peça, incrementar a peça com volume cetim, aí você precisa deixar secando. Nada de secar com secador, hein? Não force a secagem. Deixe secar naturalmente. Continuando o nosso mármore, a peça já secou. Você tem que dar esse tempo, hein? Não adianta você querer agilizar a secagem aqui. O volume cetim, ele fica perfeito quando você deixa ele secando sozinho, naturalmente. Bom, olha como ficou. Olha os detalhes que eu fiz, o que eu incrementei a minha peça. Olha como valorizou. Eu coloquei uns detalhes ali, mais uns aqui, ó, em cima e aqui embaixo também. Bom, isso vai do seu gosto. Depois que ele estiver todo seco, agora nós vamos fazer o mármore. Bem facinho. Então, novamente, eu vou usar o calcário e vou abrir também aqui o topázio. Já vou aproveitar e deixar na mão. Olha aqui. Vou precisar da mesma trincha que eu já sequei. Novamente, você umedece a superfície. Você pode fazer um pedaço de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez só. Aqui é só uma camada fininha para você umedecer, para poder abrir os veios do mármore. Isso mesmo. Então, vou fazer assim, só uma parte para começar. Umedeci, né, com o calcário. Às vezes a trincha solta, né, as cerdas, algumas cerdas, então não deixe, tira na hora. Depois que você fez isso, você vai pegar o topázio e vai desenhar um veio.
um filetinho, fazendo o desenho do veio. Isso. Tá atravessando aqui o meio da peça, não é? Depois eu continuo, que para lá ainda não umedeci. Olha bem, eu fiz um filetinho de topázio. E vou usar agora um outro pincel. Um pincel também de cerdas, certo? Porque isso vai facilitar bastante. Eu preciso agora de um pincel menor para pintar, não é? O veio do mármore, né? No caso, estou mesclando aqui o volume cetim topázio, certo? Você vai trabalhar aqui artisticamente, você vai puxar mais para lá, mais para cá, olha. Veja só, você vai desenhando o veio conforme o seu gosto. Puxe, desmanche. Se você precisar, você pode entrar com mais uma gotinha de volume cetim calcário ou mais uma do topázio. É você que vai fazer. Você vai mesclando os dois volumes cetim, certo? Olha lá, não ficou o veio? Começou a ficar o veio, né? Bom, aí você vai trabalhando todo esse espaço. Vamos fazer mais um aqui, puxando. Meio lateral aqui também, enquanto tá úmido. Posso puxar para cá. Olha, sempre em cima do volume cetim calcário, no caso, que tá úmido. Puxando aqui o veio do mármore com o topázio. Solte a sua mão, solte a sua imaginação, a sua criatividade. Você vai mesclando, você vai aplicando o topázio e o calcário, usando os dois pincéis, né? Deixa o volume cetim assim deitado sobre a mesa, porque daí você não precisa ficar toda hora batendo. E você vai mesclando, fazendo uma cor de volume cetim, fundir na outra, assim, olha, realçando os detalhes que você quer, até você sentir que aparecem os veios. Bom, mas não acabou ainda. Agora aqui, depois que você mesclou as duas cores, o calcário com o topázio, dá uma olhada para você ver como que fica. Olha aí que bonito. Formou os veios, certo? Só na frente por enquanto. Aí você vai pegar o volume cetim granizo e vai também aplicar aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz com o topázio, eu vou fazer os veios brancos. Um filetinho, isso vai dar uma realçada. Só que aqui você pode usar um pincelzinho chanfrado, espalhar assim ó, o volume cetim estrategicamente, artisticamente, não é? Isso, olha aqui, dá um contraste. Após a secagem aqui do volume cetim granizo, ele não vai ficar assim tão vibrante. O branco funde um pouquinho no calcário e você vai ver que ele fica mais sutil ainda, não fica assim tão evidente. Então, é assim que você vai fazendo detalhadamente o mármore, realçando, escurecendo, certo? Desse jeito. Olha aí. Bom, para finalizar o mármore, você vai fazer as trincas do veio. Você faz a trinca com um pincel filete e o PVA marrom. Então, olha aqui. Eu diluí aqui no copinho uma porção de tinta PVA marrom com um pouquinho de água. Pega o pincel filetinho, assim, o mais fininho, e você vai puxar. Você vai fazer o realce do veio, puxando um tracinho assim irregular, fazendo todas as trincas. Pode soltar assim algumas partes, as trincas. Olha que bonito, ó. Você pode soltar algumas trincas avulsas assim na parte branca ou na parte topázio aí no granizo ou no topázio. Todo ele você vai fazer isso. Olha que interessante. Todo ele vai inventar.
Se você exagerar e achar que pôs demais e não gostou, você pode retocar, aplicando novamente o volume cetim calcário, você pode passar por cima. Essa é a vantagem do volume cetim. Essa é a vantagem do volume cetim. Você pode fazer isso ainda. E depois que tiver tudo seco, né? Você ainda pode realçar alguns cantinhos, né? Sombreando com o pincel chanfrado e o marrom café, o PVA marrom café, esse aqui. Usa um pincelzinho chanfrado com uma gotinha de água, a tinta, e vai fazer esses detalhes assim, dando mais profundidade ao veio. Você não tem ideia de quanto que você pode inventar, criar, desenvolver e fazer um mármore desse jeito. Mármore bruto. Qual o nome? Não sei. Tem 24 cores de volume cetim para você inventar e fazer um mármore numa peça, né, de MDF. Pense nisso. Você já visitou meu blog hoje? Lá você vai encontrar vários passo a passos das minhas técnicas de pintura. E também pode deixar os seus comentários, dar a sua opinião. Isso é muito importante para mim. Não esqueça, criatividadesemlimites.com.br. Espero a sua visita.